Nessa aula, vamos ver mais uma variação da função if, que é a função if, else, if. Mais uma variação, vamos lá? Queridões e queridonas, bem-vindos à nossa 7ª aula do capítulo 2. E vamos para o último tema da função if, que é mais uma variação dela, que é a função if, else, if. E para nós estudarmos, nada melhor do que a nossa querida e maravilhosa apostila do curso. Função if, else, e a próxima variação dela é a função if, else, if. Ou seja, agora nós vamos ter a seguinte situação nela. Lembra como que era a função if? Olha lá, se a gente fizer um recordar e viver, a função if era assim, né? Eu fazia um teste e se a expressão for verdadeira, ele executa um bloco. Se a expressão não for verdadeira, que retornar um false, ele pula esse bloco de instrução, que é o que a gente estava usando até então. Depois nós tínhamos uma variação dela, que era a função if else, ou seja, se ela fosse verdadeira eu executava um bloco, e se a expressão desse falso eu executava um outro bloco, que é o que nós acabamos de usar lá no exercício 205, né? 206 na verdade. E agora na função if, else, if, nós conseguimos fazer outros testes lógicos dentro da estrutura. Ou seja, eu testo a expressão se ela é verdadeira, se for, ela executa esse bloco e sai da instrução. Ó, vejam lá que ela saiu da instrução. Se der falso, ele testa um outro bloco, que se der verdadeiro, ele executa o outro bloco e sai da estrutura. Se não der verdadeiro, ele vai para o outro, e ele pode ir indo até quantas estruturas você quiser colocar aqui dentro. Legal, né? Então ele testa uma condição, se der, executa e sai fora. Se não, ele executa, testa o outro, se não o outro, e vai indo assim sucessivamente. Vamos lá para os detalhes, olha lá. Então tá lá. Podemos acrescentar o comando if else no loop, if else if no loop if, para poder criar mais um teste de comparação e dessa forma ir comparando inúmeras vezes até encontrar a condição que satisfaça a igualdade. Então tá aqui, ó, no exemplo, é isso basicamente que eu falei para vocês. Vamos ver aqui embaixo, ó, ele é escrito assim, ó, então if expressão, né, eu coloco aqui uma condição e o bloco de comando. O else eu vou colocar depois um if e eu vou testar uma outra expressão. Veja um detalhe aqui, ó, o if else, o else eu não preciso colocar outra expressão aqui embaixo, né? Porque se essa daqui for verdadeira, ele executa essa. Se essa daqui for falsa, eu não tenho que fazer outro teste. Eu já sei que a expressão, a condição que eu estou testando é uma condição que deu falso. Então eu já executo o bloco. Então não existe else expressão. O que existe é o else, if e daí uma outra expressão, olha lá. Então, if expressão, executa o bloco. Se ele executou esse bloco, essa chave aqui, quando fecha esse comando, na verdade ele sai do comando todo. Ele não vai testar a próxima e a próxima e a próxima. Uma vez a expressão atendida, ele não testa mais nada dentro da estrutura, tá? Tem esse detalhe também. Então tem que cuidar na ordem que for colocando o teste das expressões para que ele satisfaça a lógica, ok? Tem que cuidar com isso. Aí else if expressão, pode colocar quantos quiser aqui dentro, e depois lá no final ele tem um else, ó, que você pode ou não usar, ou seja, seria como se fosse um comando default, assim, né? Se nenhuma dessas daqui der verdadeira, ele executa esse bloco aqui. Se você não colocar esse else aqui sem o if, se nenhuma der verdadeira, ele não executa nenhuma. Pode sair da estrutura sem executar nada. Colocou o else, se tudo der falso, ele ainda executa esse daqui no finalzinho aqui, ó, que não tem teste nenhum depois dele, né? Entenderam a estrutura? Basicamente essa. E para fazer o teste dela, nós vamos fazer o exercício 207. Olha lá para o enunciado. Função if else if,
termômetro de LEDs, utilizar 3 LEDs para informar a temperatura. Aqui ele está dizendo abaixo de 30 graus verde, maior que 30 graus e menor que 50 amarelo e maior que 50 vermelho. Então, a princípio, nós teríamos um termômetrozinho ali para indicar a temperatura, né? Então, ele vai dar abaixo, médio ou acima do valor, né? Se fosse um termômetro para pessoas, nós iríamos calibrar ele para 35 até 37, mais ou menos como normal. Abaixo disso ia ser hipotermia, acima ia ser febre, né? Se fosse numa sei lá, numa estrutura com plástico, alguma coisa mole que derreta entre 30 e 50 graus, ele ia dizer o ponto exato de fusão daquele material, né? Então poderia ser calibrado e conforme a aplicação. Um termômetro que você não precisa saber quantos graus, teria que saber só se ele está abaixo, dentro da média ou acima do esperado, né? Então vamos lá. O hardware, nós vamos ligar os LEDs em pinos digitais configurado como saída e o NTC numa entrada analógica, né? Vamos usar o termistor ali, o termômetro, para poder fazer a leitura. Vamos usar os P-Mode, IF, LC, IF na estrutura e o Digital Write. A saída analógica aceita valores entre 0 e 255, e o conversor analógico é de 10 bits, que vai até 1024, a gente tem que lembrar desse detalhe para fazer a calibração. Só que na verdade eu não preciso da saída analógica aqui, né? Essa saída analógica aqui nós vamos esquecer isso, porque não vai ter saída analógica nesse caso aqui. Nós vamos dizer que o conversor analógico possui 10 bits, ou seja, vai até 1024, então nós vai precisar da calibração dele, né? Nós precisamos ver em 30 graus quanto que vai dar, em 50 e por aí vai. Nós vamos usar o debug para achar o valor do NTC, né, para poder aplicar na estrutura, e usar o if else if para encontrar a condição verdadeira. Se ele estiver abaixo de 30, ele já vai acender o LED verde no caso e já vai sair fora da estrutura. Ele nem vai testar o resto. A segunda condição seria, nós iríamos testar se ele é menor do que 50, né? Então se ele for menor do que 50, aí ele executa outro bloco e já sai da estrutura. E a terceira condição que nós testaríamos seria se ele é maior do que 50, né? Então daí eu ia colocar else if, se ele for maior do que 50, aí ele executaria a terceira condição. E aqui, ó, dica 4, montar a função else if de forma que a condição anterior não atenda às próximas, que é isso que eu estou falando, né? Se a gente colocar primeiro ser menos 50 e der 10, 10 é menor do que menos 50, né? Só que eu teria que testar o menos 30 antes do menos 50, senão vai dar ruim, né? Fechou? Então vamos programar, né? Então fazer nada mesmo? Olha lá. Basicamente só esse o setup. Então vamos lá, void loop. Nós vamos fazer o primeiro teste. Então eu tenho a condição ali, né? E aqui eu vou fazer uma pegadinha para ver quem que está assistindo o vídeo inteiro. Eu vou calibrar ele para valores diferentes. Eu vou calibrar ele para 40, 60 e 70. Beleza? Então nós vamos ter que fazer primeiro a calibração, né? Para calibrar ele, nós vamos colocar aqui um debugzinho, né? E aqui no loop eu vou só para poder anotar aqui quanto que vai dar, né? Vou rodar só o debug nesse primeiro momento para eu poder anotar as calibrações, né? Então tá lá, salvar termômetro de LEDs. Então tá lá, carregar no Arduino, e aqui eu tenho que ligar o NTC no A0, não é isso? E aí nós vamos abrir o Serial Monitor e vamos olhar os números que dá, não é isso? Olha lá.
detalhe, né? Preciso inicializar a porta serial aqui também. Serial begin 9600, senão não vai ter dado na porta serial. Tá lá, tá dando 403. Então, pela pegadinha minha, eu vou calibrar em 40, não é isso? E vocês têm que calibrar em 30 lá, hein? Olha, 40. Beleza? É o 476. Então, eu vou anotar aqui que vamos 60. Apareça aqui para mim. Aqui, 60 graus. 60 graus é 462 o valor do conversor AD, né? Quanto que deu? 642. 642. E a terceira parte, que seria quando ele ficar muito aquecido, ele pede aqui acima de 60, que seria acima de 642. Então nem precisaria colocar o terceiro, né? O terceiro já é o 642, concordo? Eu vou fazer de 0 a 40, vocês vão fazer de 0 a 30. Depois entre 30 e 50, eu vou fazer entre 40 e 60. E depois acima de 60, né? São essas três condições só que estão sendo pedidas, né? Então vai lá, eu já tenho aqui as minhas calibrações, os meus valores que eu vou usar no programa. Claro que o de vocês vai ser diferente disso. Agora que eu tenho os valores, né? Que eu já tenho depurado aqui qual seria o valor que o termômetro dá para cada uma das temperaturas, né? Então isso tem muito a ver com a condição eletrônica da placa, os resistores de polarização, o tipo do componente que está sendo usado na ponta. Então a calibração ela é necessária em qualquer hardware que vocês forem desenvolver, né? Às vezes trocando um componente por outro, ele tem umas pequenas tolerâncias, às vezes ele tem que ser calibrado por aparelho, né? Um aparelho de precisão, cada um deles é uma calibração diferente, que depende dos componentes e das variações deles, né? Das tolerâncias. Então, voltando aqui para a estrutura do programa, o que nós precisamos agora é só fazer as comparações usando aquela estrutura, né? Então, a primeira comparação, até nós poderíamos fazer o seguinte: antes de resolver aqui, vamos resolver ele por fluxograma. Então, temos lá o nosso início básico, certo? Início, que é o nosso void loop. Daí, a primeira coisa que nós vamos fazer, né, não tem muito o que fazer, tem que testar se em qual que está a temperatura para a gente ver qual LED que vai acender, não é isso? É menor do que 30, aí eu tenho duas condições, ou é sim ou é não, né? Então, usando a estrutura do if else if, eu vou testar ele aqui. Temperatura menor do que 30. O que acontece se a temperatura for menor do que 30? O que eu faço? Aqui é a condição sim, né? Temperatura menor do que 30. Eu vou fazer aqui um acende o LED verde, certo? Vai acender o verde. Aí só que um detalhe, né? Eu não sei qual LED que estava, em qual situação que ele estava, se ele estava lá no vermelho, se ele estava no amarelo, quando ele pulou para o verde, né? Então, na verdade, para ficar só o LED que eu quero monitorar, eu vou ter que apagar os outros dois, né? Então, ele tem que fazer a ação de acender esse e apagar os outros. Mesmo que esse já era o LED que estava aceso. Eu não vou ficar testando se ele já estava ou não estava, se a condição era ou não era essa anterior. Eu simplesmente vou fazer da forma mais fácil. Eu acendo esse e apago os outros e não esquenta a cabeça com esse negócio. Então aqui, ó, se a temperatura é menor do que 30, se der sim essa comparação, que der verdadeiro, na verdade, né? Que der verdadeiro, ele acende o LED verde, apaga o amarelo e apaga o vermelho e volta a testar lá de novo. Agora a segunda questão aqui, né? Se a temperatura for menor do que 30, aí eu vou testar uma outra condição. Eu vou testar se ela
a temperatura é menor do que 30, então ela é maior do que 30. Daí, se ela é maior do que 30, o que eu tenho que saber? Se ela é menor do que 50, não é isso? Porque a 50 é a minha segunda condição, olha lá, ó. No enunciado aqui ele diz assim, né? Se a temperatura estiver abaixo de 30, vai acender o verde. Se for maior que 30 e menor do que 50, ele vai acender o amarelo. Para ele ser, se ele fosse menor do que 30, ele já acenderia no primeiro. Se ele passar para o segundo teste, é porque ele já é maior do que 30. Então eu só tenho que testar se ele é menor do que 50 agora, não é isso? Eu podia usar só o else aqui daí, né? Se der não aqui, eu poderia usar o else, não um else if. Então aí vai ter só um else no final, né? Se a condição é não, eu tenho aqui um... Mas poderia ter os 6 várias escalas. Se quem quiser fazer, faz em várias escalas. Daí usa vários else if. Aqui, ó. Apaga esse. Acende esse, acende o vermelho, e daqui molezinha, né? Olha lá, temperatura é menor que 30, acende o LED verde, apaga o amarelo, apaga o vermelho e fica aqui enquanto a temperatura estiver menor do que 30. A temperatura não é menor do que 30, então ele testa aqui se a temperatura é maior ou igual a 50. Se der sim, se for maior ou igual a 50, ele apaga o verde, acende o amarelo e apaga o vermelho. Provavelmente ele vai voltar aqui, vai dar não aqui, vai ficar rodando aqui até a temperatura mudar. Quando a temperatura mudar, ele vai dar não aqui, vai dar que também não é menor ou igual a 50, então ele só pode ser maior do que 50. Então ele apaga o verde, apaga o amarelo, acende o vermelho e roda aqui. Dá não aqui, ele roda isso daqui, ó. O programa vai ficar rodando aqui. Molezinha, né? Muito fácil. Vamos lá? Implementar isso daqui. Então agora vamos pegar aqui o Arduino. Deixa eu ver o meu void loop. Então aqui vai ficar a estrutura if. Aí eu vou colocar aqui o analog read. Vou usar até uma variável aqui, né? Para não ficar usando isso daqui, para usar sempre o mesmo valor, para não distorcer o valor, eu vou colocar aqui uma variável do tipo int, né? E chamar ela aqui de temperatura, né? Temperatura, uma variável int do tipo temperatura, e aqui na primeira coisa que eu faço é carregar ela, temperatura igual, e o que vai ser a temperatura? É o NTC que está lá no pino analógico que nós calibramos, né? Então é o analog read NTC, não é isso? Vamos lá, ele vai pegar o valor do NTC e passar para dentro da temperatura. E agora eu vou fazer os testes aqui. Se a temperatura for menor do que 30, certo? Daí eu vou fazer o bloco aqui da temperatura. Deixa eu botar uns enter aqui para baixo para ele ficar mais aqui para cima. Aqui, ó. Se a temperatura for menor do que 30, ele executa esse bloco aqui que ficou destacado. Então vamos lá. Digital write o LED verde em high, não é isso? Em high. Aí eu vou fazer um digital write no LED amarelo low, né? Que daí, no caso, vamos imaginar que ele vai ficar dando vários ciclos. Ele pode estar numa temperatura, subiu, baixou, ele vai ter que ficar aqui fazendo a atualização dos outros pinos também, né? Write LED vermelho low também, apaga esse daqui, né? Tá abaixo de 30 nesse caso aqui, se der verdadeiro é abaixo de 30. Beleza? Daí aqui ele já vai sair do bloco. Daí para testar o segundo bloco é a estrutura if else if que está aqui na apostila, né? Viram lá como é que é? Ó, daí no final do primeiro bloco, que é esse, eu vou colocar um else if, fazer o segundo teste e rodar o segundo bloco.
Então daí aqui eu posso colocar, eu gosto de colocar aqui mesmo, else if, e agora aqui, ó, ou melhor, né, a gente pode colocar na outra linha para ficar melhor organizado. Então aqui, ó, fechou o primeiro bloco. Else if temperatura menor ou igual a 50, ou melhor, aqui tem um detalhe, né? Quando der 30, eu não sei que número que é, porque eu calibrei diferente, né? Quando der menor do que 30, é o 476 aqui, na verdade, né? Vai dar 476. O 2, quando der aqui a temperatura menor do que 50, na verdade eu calibrei para 60, vai dar 642, não é isso? O número que vai estar lá no pino é esse daí, quando estiver naquela temperatura. Então é esse número que eu tenho que considerar, o 642 da calibração. Daí aqui, ó, ele já cria, já fecha aqui o negócio. Então, para eu economizar tempo, o LED verde vai dar low e o LED amarelo vai dar high. E depois, na última condição, eu não tenho outro teste, né? Eu só tenho a condição else no final, né? Então eu vou colocar um else aqui e abrir o bloco else. E no bloco else, se não é menor do que 30 e não é menor do que 50, obviamente só pode ser maior do que 50, né? Não tem outra condição. Então aí aqui vai ficar em low e aqui vai ficar em high. Só checando aqui, ó, fechei o bloco else, fechei o bloco loop. Beleza? Tudo isso daqui que é esse programa. Vou salvar. Agora vamos vir aqui, eu vou carregar ele de volta. Exercício 7, termômetro, ele já atualizou para mim aqui. Beleza. Carregar no Arduino. Opa, errou. LED verde não, né? Verde. Provavelmente o outro também. Verde. E verde. Beleza. Beleza, sem erro agora. Ó, ele vai acender o vermelho quando tiver mais quente. E o vermelho é o pino 4. Então o pino 4 aqui tem que vir no vermelho. O pino 3 tem que vir no amarelo. O pino 2 tem que vir no verde. Beleza? E o NTC lá, beleza? Só ligar então, vamos lá. Vou ter que diminuir um pouco aqui a escala. Tá lá. Colocar mais para cima. E pam. Ó, ficou no amarelo, tá em 60 graus. 59 aí, ó, beleza. 60, ó, 64 passou pro vermelho lá, ó, 64 passou pro vermelho e é para onde for vai ficar no vermelho, né? Baixou de 60 graus aqui, ó, ficou no amarelinho. Baixou de 40 ali, tá amarelo. 39 passou pro verde, ó. Viu que legal? Ó, funcionou direitinho. Então tá lá o meu termômetro lá funcionandinho ali, ó. Se tiver muito abaixo, a temperatura estiver baixa, fica verde. Se tiver entre, no caso que eu coloquei 40 e 60, ele fica amarelo. E vermelho acima de 60. Lembra que vocês têm que fazer ele com 30 e com 50, né? Então tem que calibrar lá e achar os valores de vocês. Perfeito? Vão ter que fazer o exercício, não tem jeito. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula.